Fala aí, pessoal, aqui é Zé Eduardo do Footstats, ao lado de Felipe Masmanian. E aí, galera, beleza? Ô Zé, a galera tá com saudades das suas palmas no começo do vídeo, hein? Então, palma mais uma aí, que tava com saudade, leva duas. E ó, palmas pra esse cara aqui. Alberto Valentim, o Vasco melhorando, trazendo números interessantes, uma luz no fim do túnel, porque passou 2 anos jogando um futebol, nada funcionava na frente, nada funcionava atrás, e parece que esse ano, já a gente vai mostrar aqui, tem uma verticalidade super interessante, objetivo, e atrás parece... Uma melhora muito considerável nos números defensivos, a gente vai tratar desses 2 fatores. Vasco ainda invicto na temporada, segunda melhor defesa dos estaduais, sofrendo pouquíssimos gols. Vamos ver um pouquinho desses números. Vamos lá. A gente começa por esse índice de verticalidade. E o Vasco está muito bem nesse número. A cada 28,4 passes, o time consegue realizar uma finalização. Se você cruzar esse número com posse de bola também, a cada 58 segundos consegue uma finalização. É o único dos times que a gente coleta que consegue essa marca abaixo de 1 minuto. Mas esses 50 segundos é bola rolando, é jogo jogado mesmo. Com a posse de bola. Com a bola valendo no pé, não é falta, isso aí não conta, né? Mas vamos lá, verticalidade dos estaduais 2019, cara. Esse aqui é o ranking dos 12 times que a gente coleta 100% dos jogos, que a gente consegue tirar essa média. E a gente vê o Vasco aqui em último com 28,4, último, a marca mais baixa, né? Portanto, mais vertical, né? Portanto, mais vertical. Sempre lembrando que isso aqui não é diretamente relacionado à qualidade do jogo, especificamente, é apenas um estilo de jogo, como as equipes se portam com a bola nos pés. Bem levantado, Masman, porque eu acho que é importante, olhando esse gráfico aqui, nós temos que lembrar que você está falando de padrão de jogo. O Grêmio precisa de muito toque, mas está fazendo gol pra cacete. Porque finaliza demais também. Consegue. Então, tocar muito ou pouco, o resultado é que consegue. É o único time é o time desses aqui com mais finalização. Mais gols marcados, 2,8 por jogo, um número absurdo. Bem alto. Aí você pega o Corinthians, não consegue. Troca esse monte de bola, de passes, mas não consegue. Então, não se aplica. Aí o número fica ruim. É o único não. Junto com o Botafogo, são os 2 únicos times abaixo de 1. Estão com 0,9 gol por jogo. Abaixo de 1 gol por jogo. Exato. Você vê o número do Fluminense. Está com 1,8, mas está tocando bastante, então também faz parte do padrão de jogo. Enfim, tem uma turma aí, o Flamengo também está alto com o número de gols. O Abel, que está deixando o time mais vertical, ele mesmo tem falado isso nas entrevistas. E tem conseguido fazer mais gols, efetivamente, né? Então... Vale ressaltar esse número do Vasco aqui, ele já começou a cair no Brasileirão do ano passado. Quando o Valentim assume, o Valentim treina o Vasco por um turno, 19 partidas, e ele já tinha feito esse número cair. E mais do que isso, no Carioca de 2018, quando o Valentim foi campeão pelo Botafogo, o Botafogo também era uma equipe extremamente vertical, dava uma finalização a cada 28 passes. Então dá pra ver que ele tá fazendo esse estilo de jogo. Tem até uma curiosidade aqui, aproveitando que o Palmeiras aparece logo depois do Vasco aqui, como segundo mais vertical. A gente fez um vídeo lá no começo do Valentim, em 2017, destacando a mudança que ele estava fazendo, porque ele começa como um técnico muito ofensivo, fazendo desarmes lá na frente do campo, e depois ele conseguiu ver que não ia funcionar muito bem dessa maneira, ele começou a recuar mais o time e conseguiu um equilíbrio maior. Cara, como é engraçado, né? Você vê o cara do Fluminense, o Diniz tá começando o trabalho de uma outra forma, o Sampaoli de outra forma, e por aí vai. Mas ele achou o número dele, o tamanho do pé dele, ele achou no Vasco. Está achando no Vasco. Está achando por enquanto. Que legal isso aí, bem legal isso aqui. Te dá sequência agora com a história da posse de bola. A gente falou que o Valentim era um cara que colocava a equipe dele lá pra frente, agora no Vasco é completamente ao contrário. O Vasco, dos 12 times que a gente coleta 100%, é o único que tem menos de 50% da posse de bola, ou seja, é o único que fica menos tempo com ela nos estaduais, mesmo jogando contra times pequenos, ele tá colocando esse estilo de jogo. E a posse de bola é muito concentrada no campo defensivo, 34% de posse no primeiro terço é o time que tem a maior porcentagem. A média dos outros times fica na casa dos 25%. Pra vocês verem essa diferença, como ele está recuando o time dele mesmo, esperando os times para atacar, mas os times não estão tendo uma finalização qualificada. Sabe o que eu estou pensando aqui, cara? Na verdade, tem uma coisa também. Eu não estou comparando os 2 times, mas a gente pode comparar ou viajar no que os caras estão tentando fazer. Ele saiu do Palmeiras e o Palmeiras já era um time com essa bola.
Palmeiras ainda é. A gente acabou vendo o quadro seguinte, como o Palmeiras é um time que precisa. O brasileiro no passado inteiro passando na mão, não do Roger. Com o Roger não. Com o Roger é um outro estilo de mas jogo. depois, cara, pouco toque e frente. Talvez ele tenha visto isso e está tentando implementar. Por quê? Funciona, cara. Funciona. Se defender bem e sair no contra-ataque com menos toques possíveis. Sempre levanta aquela questão se é um jogo feio, se é um jogo Você concorda que fazer o que o Grêmio faz é foda? Muito difícil. Cara, o Grêmio ontem... Muitos anos de treinamento com o Renato Gaúcho, com uma comissão técnica que se mantém fixa, um elenco muito constante também. E bom, o Grêmio tá com 10 ou 11 jogadores do título da última Libertadores, cara. Nesse momento, segurou esse monte de gente, segurou um monte de campeã, cara. Olha como isso depois um estilo de jogo muito ajuda mais difícil. a remar, né, cara, pra frente. Exatamente. Então, enfim, é isso aí. Agora a gente dá sequência com os números de finalizações, porque é um time que não tem tido a posse de bola, mas é um time que consegue compensar com volume ofensivo interessante. O time está finalizando 5,2 vezes por jogo, esse número ele é bom, com 40% de pontaria. Ele finaliza 7,4 vezes para fazer um gol, é a quinta menor marca entre os times que a gente coleta, número interessante também, que mostra a eficiência do Vasco. 16 finalizações certas de fora da área, é uma jogada que o Vasco tem tido muito forte, esse chute de fora da área. Se não consegue chegar construindo, tocando, é um time que tem bons batedores de fora, o Danilo Barcelos principalmente, sendo muito efetivo nesse tipo de jogada. E é um time que finaliza muito também em cobranças de falta, tá usando a bola parada ao seu favor, com o Danilo Barcelos também, jogador muito interessante, que veio da Ponte Preta do ano passado. Esses são os recursos do Vasco na hora de finalizar. Mas, mano, posso complementar o que você está falando? Lógico, Zé. Muito obrigado. Eu falei no começo do vídeo, cara, que não funcionava nem na frente nem atrás. O Vasco dos últimos 2 anos foi o time... Primeiro que, uma coincidência ruim. Ele ficou 40 chutes certos, exatamente, os 2 anos, 40 chutes certos, a menos do que o líder nesse fundamento do campeonato. Isso é coisa pra caramba, 40 chutes. É muita coisa. Então, isso aí vai ter que acontecer até o Campeonato Brasileiro. Ele vai ter que, ou obviamente, ser o líder nisso, mas ele tem que sempre diminuir essa distância. Número 1. Número 2. Nos 2 anos, nesses 2 últimos Campeonatos Brasileiros, também foi o 18º em necessidade de chutes sofridos para levar um gol. Ou seja, foi o terceiro pior. Nos 2 últimos campeonatos. Eu vou explicar porque eu não sei se foi claro. Foi o terceiro pior time em números certos de chutes certos sofridos para a bola entrar. Então o que a gente está vendo esse ano é um Vasco, começando no estadual, difícil pra caramba de levar gol, e a gente está vendo números ofensivos que estão melhorando. Exato, e agora a gente vai focar nesses defensivos também que você falou. A gente pega aqui os números do Carioca, o ranking entre os 4 grandes, entre Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Vasco sofre 3,8 finalizações certas por jogo, é o segundo que menos sofre. A pontaria dos chutes, que esse aqui é o fator mais relevante, ela é a melhor não só do Campeonato Carioca, a melhor para o Vasco, né? A pior para os adversários é a melhor para o Vasco. Mas entre todos os estaduais também, os adversários estão acertando só 30% das finalizações contra o Vasco. 30% os caras acertam contra o gol do Vasco. Esse número é o número dos adversários contra o Vasco. Legal. E aí tem uma pontaria tão fraca assim, e aí não é só por culpa do adversário, né, Zé? Tem muito da questão da distância da finalização. Isso é muito relevante. Você lembra de... Eu decorei, você decorou? Então pode falar você. O Vasco está sofrendo a finalização a cada 22 metros, é uma marca bem longe, é bem distante. Então essa pontaria está diretamente relacionada a isso. E aí com os adversários tendo uma pontaria tão ruim assim, o Vasco está sofrendo só 0,33 gols por jogo, a melhor do Carioca, segunda melhor entre todos os estaduais, só o Grêmio está com uma defesa mais sólida, e 37,8 finalizações para sofrer um gol. Puta, esse número aqui é muito alto. O nego tá tendo que trabalhar pra cacete. Mas falando daqueles 22 metros, você falou, né? Chutes certos do adversário do Vasco, eu li a segunda tabuada, cai para 19, mesmo assim é número altíssimo. Também é alto. Você quer pegar uma referência? Porque daí de novo tem a ver com o padrão de jogo. Então, o Santos, ele está sofrendo essa finalização certa a 15 metros. Que é muito perto, porque é normalmente aquela bola que o adversário recupera já no campo ofensivo. Exato. Obviamente que está carregado na goleada que ele sofreu do Ituano. Está carregado, mas aconteceu. Então, assim, olha como o padrão de jogo influencia. O Santos fica lá com a mão no teu pescoço lá na frente. Mas quando o cara chega... sofre, é perigoso. E aqui a gente está vendo como
o Vasco está conseguindo se proteger, pelo menos nessas 10 rodadas. Esse aí, número de finalizações por gol sofrido, por exemplo, no Santos é de 7,4. Pra vocês verem a distância que está entre as duas defesas. Aqui a gente coloca a posição dos rivais cariocas também, nessas estatísticas. O Fluminense aqui, que é o que menos sofreu finalizações certas. E aqui todos os outros times ranqueados também. E o que a gente fez? A gente comparou esses números do Vasco nesse ano do Carioca com o Carioca do ano passado, para a gente ver como a diferença é gritante. O Vasco era o pior em todos esses aspectos, entre os 4 grandes. Cara, isso daí é o teste, é bem legal. Sim. Isso aí, mas mano. Era o 4 em finalizações certas, o 4 na pontaria do adversário, o 4 em gols sofridos e o 4 em finalizações para fazer um gol também. Para vocês verem como essa melhora está sendo bem acentuada com o Valentim. Cara, é uma promessa clara de um ano melhor pro Vasco, cara. E que legal que o Valentim ficou no time, e que legal que tá dando... Você falou que ele fez um segundo turno inteiro no Vasco, né? Fez o segundo turno inteiro, esses números já estavam melhorando bem também. A pontaria dos adversários contra o Vasco, por exemplo, ele era o 4º pior antes do Valentim chegar. O Vasco era o 4º pior em pontaria dos adversários. E quando ele chegou, passou a ser o 5º melhor time. Para ver que já é um trabalho que está vindo desde o ano passado, ele está melhorando essa marca defensiva do Vasco e está seguindo agora. E se tem um cara que está protegendo muito bem essa defesa do Vasco também, é o Fernando Miguel, que está pegando demais. Ele tem 5 defesas difíceis, o primeiro do Carioca, o cara que mais fez milagres aí no estadual do Rio. Uma defesa difícil a cada 9,4 finalizações sofridas, 20 defesas simples, é o cara que mais fez defesas normais também, e 38 lançamentos certos. O Vasco é o time que mais lança no Carioca, é o segundo time que mais lança nos estaduais também, e a maior porcentagem deles é do Fernando Miguel. Quem que acerta mais que ele? Vou dar um chute aqui. O Cássio acerta mais que ele? O Cássio acerta mais do que ele. Quem mais? É o Cássio e o Thiago Volpe do São Paulo. O Thiago Volpe do São São Paulo. os dois únicos jogadores e goleiros. Esse número de lançamento certo costuma ser mais alto nos goleiros. São os únicos que lançam mais do que ele. No Carioca, ele é o cara que mais lança. O Vasco está usando muito essa ligação direta, procurando a maior parte das vezes o Ribamar e o Marrone, que são os caras lá da frente, os caras mais altos que têm conseguido prender a bola. Cara, o Marrone eu acho que joga... O Marrone é outro cara que a gente destaca aqui também. São os 2 jogadores que a gente destaca individualmente nesse começo de ano. Tem 5 gols marcados. Ele é o primeiro do Vasco, o terceiro do Carioca, mais o primeiro entre os 4 grandes. Tem os jogadores dos times do interior que já fizeram mais gols. 12 finalizações feitas. O cara que mais finalizou no Vasco também, com 66% de pontaria. Uma pontaria muito afiada. E aqui muito interessante de trazer esse número também, que 1/3 das finalizações dele foram realizadas com a perna direita, 1/3 com a perna esquerda e 1/3 de cabeça. Cara, a gente já mostrou isso em outros vídeos. Quem não viu, por favor, procure, que eu também não vou lembrar de cabeça. Marca do Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Quem mais? A gente fez os outros atacantes incríveis. Como os caras melhores têm repertório. E ele, um cara muito novo. O Hernanes, a gente falou também nesse vídeo. Uma galera boa. Marrone, um cara muito novo que está surgindo agora e já está mostrando essa capacidade de finalizar muito bem com todas as partes do corpo. É sensacional. Tem 2 gols de direita, 2 gols de esquerda e 1 de cabeça. E além dessa parte da finalização, ele tem 11 assistências para finalização, é o segundo do Vasco no campeonato, só está criando menos que o Danilo Barcelos, que está com essa bola parada muito qualificado, mas para mostrar que ele é um atacante que cria muito também. E além de tudo, ainda ajuda no momento defensivo, 11 desarmes certos, segundo jogador do Vasco que mais desarmou também, o segundo atacante do Carioca entre todos os jogadores. Jogador muito interessante. Nessas questões dos desarmes aqui, ele já roubou bola até de goleiro e fez gol logo na sequência. Cara de moleque. Não só cara, é moleque né? mesmo, mas está jogando demais futebol de gente grande. Sensacional. Mas, mano, pode só voltar uma do goleiro? Dá 2 cliques para trás, aí quem tiver o nosso produtor. Aê! Isso quer dizer que esse cara aqui vai ter que derrubar, e acho que pelo jeito vai conseguir, aquele número que eu vou repetir. Foi o 18º, o terceiro pior time nos 2 últimos brasileiros, que precisava de menos gol certo contra o seu gol para a bola entrar. Isso mata qualquer... Menos finalizações certas para sofrer... Eu falei o quê? Gols. Não, menos finalizações certas para sofrer um gol. Cara, isso mata qualquer coisa, cara. Mata ataque bom, mata camisa 10 talentoso, mata lateral que sabe driblar. Isso mata tudo. Esse cara aí vai resolver segurando tudo. muito bem essa campanha do Vasco. O Vasco tem o Flamengo no final de semana, um teste bem difícil. Verdade, jogão, hein, cara. Jogaço.
Vamos ficar ligado aí e acompanhar essa evolução do Vasco. No mais, o de sempre, por favor, inscreva-se no nosso canal, dê joinha, comente se você puder. Ative as notificações. Ative as notificações. Passa para todo mundo aí. Ajude a gente a crescer. Baixe o nosso app. Footstats Premium, extremamente completo, mas muito louco mesmo. O tempo real bem legal. E é isso, né, Masban? É isso, galera. A gente volta nos próximos dias. Um abraço. Tchau, tchau.